Você sabia que os mais pobres são os que mais pagam imposto aqui no Brasil? São castigados, viu? Os principais castigados aqui no país na hora de pagar imposto são as pessoas que ganham menos dinheiro. É isso mesmo. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a Carla Beni, que é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Está conectada aqui comigo. Carla, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Carla, a gente vê que existe uma ênfase maior na cobrança de impostos em cima, né, do consumo do que sobre a renda, não é isso? Como isso colabora para que os mais pobres paguem mais impostos do que os mais ricos? Nesse impostômetro que você acabou de mostrar, nós temos alguns percentuais aí, ou seja, aquela arrecadação toda, 43% de toda a arrecadação vem de bens e serviços. Então, imagine o seguinte, se você recebe R$ 2.000 por mês, ou se você recebe R$ 20.000 por mês, ou R$ 50.000 por mês, o valor que você paga de tributo no quilo do arroz, no quilo do feijão, é o mesmo. Então, o impacto disso, ou seja, do preço do quilo do arroz na renda total da pessoa, é muito diferente. Então, quando você faz um comparativo internacional, o máximo que os países contribuem na parte de bens e serviços é de 32%. E aqui no Brasil a gente cobra muito imposto em bens e serviços, que é o nosso percentual de 43%. Professora, essa é uma dinâmica que vai no sentido contrário, né, do que diz a Constituição. A Constituição prevê justamente que sempre que possível, quem ganhe mais, pague mais imposto, quem ganhe menos, pague menos, proporcionalmente. A gente vê que isso não acontece. Tem como mudar isso? Existe algum país do mundo, por exemplo, que já fez alguma mudança, alguma reforma, que foi capaz de igualar um pouco mais as realidades dos mais favorecidos e dos menos favorecidos? Quanto mais desenvolvido o país, maior é a tributação em cima da renda, dos lucros, dos ganhos, da propriedade, da herança, para que justamente você diminua essas desigualdades. Então, é normal até, e isso precisa mudar seriamente, que um país em desenvolvimento tribute muito em cima do consumo. Ele é até um tributo mais fácil de ser cobrado. Mas a reforma fiscal é crucial para a gente poder diminuir essas desigualdades, sim. Pois é, a gente tem ouvido muito falar, né, sobre essa questão da reforma tributária. Existe alguma reforma tributária que seja melhor, seja mais favorável, principalmente aos mais humildes, que está em tramitação no Congresso? A gente sabe que tem algumas propostas, né, que estão sendo sempre analisadas, mas existe alguma que pode favorecer mais? Como seria um modelo ideal? Existe um modelo que seria considerado ideal? Olha, um modelo específico, ideal, ele precisa ser trabalhado em cada país. Então, no caso, por exemplo, do Brasil, nós temos uma diferença com relação aos outros países, que está na tributação em relação aos lucros e aos dividendos. Então, quando você voltaria, né, a gente teria que passar a tributar lucros e dividendos, e isso vai fazer uma grande diferença, porque quando você pega, por exemplo, um empresário onde ele obtém os lucros da sua empresa e esses lucros não são tributados, isso daí acaba dando uma diferença muito grande na hora que você realocaria esses recursos em tese para melhorar as desigualdades de oportunidades. Então, cada país precisa fazer a sua avaliação. Então, nós temos algumas propostas tramitando, mas elas são propostas pontuais. Então, inclusive, você diminuir a dificuldade de arrecadação, diminuir o processo burocrático, isso também já ajuda. Certo. Tem como a gente dar um exemplo? Você já mencionou a questão aí do feijão, né? Mas eu queria ver se a gente conseguia dar um exemplo bem prático mesmo, para a gente entender de que maneira os mais ricos desembolsam menos pelos mesmos produtos se a gente comparar com os mais pobres.
Então, isso daí, a gente tem que fazer aqui uma divisão também que é interessante, que acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Quanto menor for a renda da pessoa, quanto menos ela ganha, maior é o consumo dela em bens. Então, ela precisa basicamente de alimentação, de gás, de energia. Então, quanto maior for a renda, do outro lado, maior é a utilização de serviços. Então, além dessa questão dos dividendos e dos tributos que eu acabei de falar, nós temos uma separação entre a parte de bens e a parte de serviços. Então, quando você tem uma tributação, por exemplo, até menor para serviços, isso também é algo que prejudica quem tem uma renda mais baixa. Porque quanto menor a renda, maior é a utilização de bens, de alimentos, por exemplo. Por isso que aí, colocando aí mais um assunto no meio do caminho, por isso que a inflação é tão ruim para quem tem uma renda mais baixa, porque a parte que mais incomoda são os bens diretos que ela consome, principalmente os alimentos. E a pessoa compromete mais a sua renda para adquirir aquele produto, né? Quem ganha mais dinheiro compromete menos. Eu tenho alguns dados aqui, olha só. O cálculo do impacto da incidência desses impostos sobre a renda das famílias mostra o seguinte, olha só. Os 10% mais pobres pagam o equivalente a 21,2% da renda em tributos indiretos. E aí, os 10% mais ricos, eles pagam os tributos indiretos, isso representa apenas 7,8% do percentual da renda dele. Então, ele compromete menos renda pagando impostos, não é isso? Isso levando em consideração a renda familiar per capita. A gente pode enxergar essa disparidade de que maneira? Isso colabora de alguma forma para que a desigualdade no nosso país cresça cada vez mais? Sim, porque a área fiscal, né, ou seja, quando a gente discute política fiscal, ela está centrada na realocação dos recursos em bens e serviços para a gente poder melhorar a qualidade de vida da população. Então, quanto menos recursos você tem para fazer essa realocação, pior. Então, esse daí é o impacto que vai aumentar a nossa desigualdade, principalmente a desigualdade de oportunidades, porque você piora a qualidade da prestação de serviços na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, porque a quantidade de recursos é menor do que ela deveria ser, na verdade. E existe uma perspectiva de que uma reforma tributária boa para os mais pobres seja colocada como prioridade no próximo governo? Tem como prever isso, de acordo, claro, com os discursos que a gente viu durante a campanha eleitoral? Olha, esse novo governo, ele fez um compromisso em colocar uma reforma fiscal mais ampla para votação no Congresso. Então, é sempre uma combinação entre o executivo e o legislativo. Então, esperamos que esse governo consiga colocar uma proposta mais ampla e que o Congresso aprove uma reforma mais ampla, mais profunda, para que a gente possa realmente caminhar numa trilha de redução de desigualdade de oportunidades. Agora eu queria falar um pouco mais especificamente sobre o imposto de renda. Mesmo que seja um tipo de tributo cobrado em cima do que o contribuinte ganha, os mais ricos, principalmente os que recebem mais de 30 salários mínimos, levam a melhor. É verdade essa afirmação? A gente, quando pesquisa, ouve inclusive falar isso, né? Proporcionalmente, os mais pobres pagam até mais imposto de renda que os mais ricos. Explica para a gente entender bem de que maneira a gente pode analisar essa situação, a questão do imposto de renda aqui no Brasil. Olha, eu vou fazer um comparativo que acho que vai ajudar bastante aí a pensar. A nossa alíquota máxima de imposto de renda é 27,5%. Quando você compara isso com o cenário internacional, a média da alíquota máxima de imposto de renda cobrada é 42%. Então, olha que coisa interessante quando você faz esse comparativo. A maioria dos países muito desenvolvidos
cobram mais de 50% de alíquota de imposto de renda para a última faixa. Então, nós acabamos errando duas vezes. Quando a gente não corrige a tabela do imposto de renda pela inflação, a pessoa recebe um salário específico, isso acaba sendo corrigido pelo salário mínimo, ela acaba ganhando mais. Se ela acaba entrando numa outra alíquota do imposto de renda, ela recebe o quê? Na verdade, menos, porque ela vai pagar mais impostos. Então, essa questão, para quem ganha menos, isso daí acaba piorando a vida da pessoa. E na outra ponta, quando você não cria novas alíquotas, por exemplo, sai dos 27,5, teria outra alíquota com 29, outra com 31, outra com 33, por exemplo, até a gente chegar num escalonamento aí, por exemplo, 35%. O México trabalha com 35 no máximo, o Chile, a Turquia. Então, não estou nem falando dos países na faixa de 50. Você acabaria escalonando mais, porque para você atingir os 27,5, você precisa de uma renda que depois daquele patamar, tanto faz se você ganha 100 mil ou 200 mil por mês, aquele percentual é o mesmo. Então, essa daí é a métrica que a gente acaba trabalhando e discutindo, que você acaba prejudicando tanto quem está embaixo da tabela do imposto de renda, quanto quem está muito acima da tabela do imposto de renda. Olha só, ficou bem claro agora com essa explicação, viu, professora? E essa distorção na cobrança do imposto de renda pode ter a ver também com a isenção do pagamento em cima dos ganhos vindos de lucros, dividendos? Explica para a gente como funciona isso. Eles não pagam imposto de renda em cima desses valores? Porque que nós temos várias possibilidades fiscais, né? Então, o que acontece? Se você, por exemplo, é um profissional liberal e você emite nota fiscal, você não tem trabalho, você não está registrado numa carteira, você não vai nem entrar nessa alíquota de 27,5, porque aí a sua pessoa jurídica, a sua empresa, emite a sua nota fiscal, você obtém lucros, aí depois transfere isso para a pessoa física e você não paga o imposto desses lucros que você transferiu. Você acaba pagando aí, em média, 16 a 17% de imposto de lucro na sua empresa, na pessoa jurídica. Então, também nós temos essa possibilidade, que é justamente essa discussão desta tributação, nessa transferência, que está em pauta aí no Congresso ou fora, ou aí na mídia, ou no meio acadêmico, quem estuda essa área tributária, justamente porque na maioria dos outros países, aliás, o Brasil é uma das únicas exceções, ele não tributa essa transferência. Tá certo, professor. E por que é tão difícil viabilizar uma reforma tributária mais equilibrada para todos nós? Essa é a grande pergunta de milhões, né? Porque a gente tem aí uma série de pressões no próprio Congresso, ao longo do tempo, independente de qualquer situação, ou independente de qualquer partido, há sempre uma pressão onde você consiga manter uma redução de carga tributária aí com relação à renda, à herança, ao patrimônio, lucro, juros e dividendos. Então, eu espero que agora a gente tenha uma maturidade um pouco maior e realmente decida colocar essas questões centrais na mesa e queira pensar um pouco mais como os países mais desenvolvidos que usam esse mecanismo de tributação de renda para diminuir desigualdade de oportunidades. É isso, né, professora? Porque essa desigualdade tamanha que a gente tem no nosso país não é vantajosa para ninguém, nem para os mais ricos, né, se a gente for avaliar mais profundamente. Professora Carla Bene, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por traduzir um pouco sobre esse tema que é meio denso, né? Meio complicado da gente entender. A maioria das pessoas não gosta muito de falar sobre esse assunto, mas acho que a senhora conseguiu traduzir bem ali de maneira simples para que todos nós que não somos da área entendêssemos bem. Obrigado, viu? Até uma próxima.
Muito obrigada, até a próxima, um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.